Bem-vindo a mais uma história, onde um veterano militar, após enfrentar desafios no Iraque e uma vida de trabalho nos bastidores, decide que é hora de se defender de um patrão injusto e sua nova esposa controladora, desencadeando uma tempestade de eventos que mudará o rumo de suas vidas. Eu postei originalmente essa história em Malicious Compliance e algumas pessoas disseram que seria ótimo aqui e no Air Nuclear Revenge. Sou um veterano militar que ficou ferido no Iraque. Menciono isso apenas porque é importante para a história. Trabalhei para essa empresa, mas na verdade era um cara que possuía alguns negócios e era a pessoa mais rica de uma cidade muito pequena. É importante explicar como cheguei a essa situação. Tentarei ser rápido para chegar ao ponto principal. Entrei para o militarismo antes mesmo de terminar o ensino médio, por conta de aniversários tardios e tudo mais. Escolhi uma carreira militar que pensei que iria gostar, e como adoro mexer em coisas, me tornei mecânico. Oferecia um ótimo bônus de assinatura, então isso foi um atrativo. Fiz o treinamento básico, gastando apenas em coisas essenciais, e consegui economizar bastante. Economizei ainda mais durante o treinamento avançado para minha MOS, trabalho militar. Quando terminei os dois, tinha metade do meu bônus de assinatura e um pouco menos do que um ano inteiro de salário na minha conta bancária. Na minha idade, a maioria teria gasto tudo, mas eu investi na bolsa, no Bitcoin e paguei a casa dos meus pais. Após algumas implantações, fiquei com a outra metade do meu bônus e a única coisa em que realmente gastei fora das necessidades foi no meu carro de corrida. Aí já dá para imaginar que eu tinha dinheiro guardado e investido. Resumindo, quando fui dispensado, estava bem confortável mesmo após um divórcio complicado. Não me entenda mal, eu não tinha uma grana estúpida, mas devido ao divórcio, muitas ações foram vendidas, e se alguém acompanha o Bitcoin nas últimas 2 décadas, sabe como isso acabou. Após meu divórcio, trabalhei para recuperar o que havia perdido e para me manter ocupado. Como disse, adoro trabalhar como mecânico e ficava pulando de um lugar para outro, onde eu quisesse, já que um bom mecânico pode ganhar dinheiro em qualquer lugar. Depois de uma década assim, decidi fincar raízes em uma cidade pequena, já que seria um lugar calmo e tranquilo. Neste ponto, eu estava cansado de sempre consertar os carros dos outros e queria dedicar tempo ao meu. Comprei uma casinha e vi uma placa de ajuda se necessitando na lubrificadora local. Achei que seria um trabalho simples para mim e cobrisse minhas poucas despesas. Peguei um formulário de inscrição no escritório e recebi todos os tipos de olhares dos locais. Ah, detalhe, sou alto, 1,90 m. Desde que saí do exército, parei de cortar o cabelo e de me barbear, e tenho uma tatuagem de manga inteira. Não é preciso dizer que a maioria das pessoas atravessava a rua em vez de passar por mim. Quando fui entregar minha inscrição para uma mulher que chamaremos de Sue, a contadora, ela me fez algumas perguntas. Notou que eu havia assinalado que era veterano e colocou um Y na minha inscrição. Mais tarde naquele dia, Sue me liga e pergunta se eu poderia voltar para conhecer o dono. Chamaremos ele de Peter. Concordo e Sue diz que Peter estará lá em 1 hora. Então, se eu aparecer, podemos falar sobre a vaga. Chego e os olhos de Peter quase saem da órbita na primeira olhada. Mas começamos a conversar e meu charme sulista o conquista. Ele me jogou um calendário que fez da coleção de carros dele e pediu para eu nomear aqueles que reconheci. Havia alguns Mustangs, um Ford GT, um Bricklin SV1, um Judge, um Damon, um Pantera e um MXT. Ele ficou impressionado que eu soubesse o que era o SV1 e conversamos sobre carros por um tempo. Ele me ofereceu a vaga e explicou que eu seria pago por dia e que trabalharia de segunda a sábado, das 8 horas às 18 horas, 100 horas extras, mas que receberia um dia inteiro de pagamento, mesmo se fechássemos mais cedo por algum motivo, além de comer quando pudesse. Eu teria folga todo domingo e um dia extra durante a semana. Conheço ótimo, trabalho talvez 1 ano sem problemas. Peter pede se eu poderia ajudá-lo sendo um trabalhador temporário nas outras lubrificadoras em cidades vizinhas. Ele diz que me dará o $20 por dia para transporte e basicamente eu cobriria os caras que tiravam folga nas outras lojas. Concordei e fiz isso por cerca de 1 ano. Então o desastre acontece. Peter conhece Karen e se apaixona loucamente. Em 1 mês eles se casam e ele começa a sustentá-la e a seu problema com jogos. É aí que todos os problemas começam.
Em uma semana, notei que meu pagamento foi apenas os $250 e perguntei sobre isso. Sue me contou que aparentemente houve algumas mudanças e eu realmente deveria falar com Peter sobre isso. Sem problemas, ligo para Peter e pergunto se podemos conversar sobre algumas coisas. Ele aparece com Karen e quando pergunto por que meu pagamento estava curto, ele me diz que foi por causa do mau tempo e que fechar mais cedo afetou os negócios. Eu poderia deixar passar isso, pois Peter era um cara legal, mas Karen decidiu falar. Não é muito justo para nós termos que te pagar um dia inteiro se você não trabalha as 10 horas completas. Eu disse que isso seria verdade se eu não tivesse uma taxa diária negociada e que eu era pago por dia trabalhado, não por horas. É por isso que eu não ganho 19 horas extras toda semana. Ela afirma que isso não funciona mais assim, que a partir de agora eu seria pago pelas horas que trabalhasse e nada mais. Ok, o que você disser, Karen? Avançando para a semana seguinte, tivemos uma semana de dias muito movimentados, em que ficamos abertos algumas horas a mais do que o normal para atender clientes. E eu abri mão de um dos meus dias de folga para cobrir um colega de trabalho doente. Então, quando deveria facilmente ter sido um pagamento de mais de 800, foi apenas os 600. Eu tinha algumas perguntas. Ligo para Peter e pergunto o que estava acontecendo, porque eu só recebi $600 e ele diz que é o que concordamos, $100 por dia. Olhei para ele sem expressão e perguntei se ele tinha esquecido da semana passada. Ele perguntou: "O que tem isso?" Lembrei-o e ele simplesmente disse: "É o que é." Ok, neste ponto eu estava irritado e é aí que Karen entra e pergunta: "Então sobre o que ele está reclamando agora?" Eu olhei para ela friamente e disse: "Trabalhei 80 horas na semana passada e vocês só me pagaram os 600 delas." Ela olhou para mim e disse: "Você é um trabalhador contratado e concordou com $100 por dia, então por que deveríamos te pagar mais do que isso?" Olhei para Peter e perguntei se era isso mesmo, e ele apenas disse: "Ouviu a moça." Eu fui para casa e convenci a mim mesmo de que estava apenas trabalhando para cobrir minhas poucas despesas de vida. De qualquer forma, o trabalho não era tão difícil. As únicas outras coisas nesta cidade pequena eram montar galpões ou trabalhar em um abatedouro. Na semana seguinte, um dos caras com quem trabalho está sendo xingado na frente de clientes por Karen sobre o que ela afirma ser uma violação da OJA. Ela alega que, como sócia da empresa, é responsabilidade dela garantir que todas as normas da OJA sejam cumpridas e que a aparente violação era ele usar óculos de segurança com lente escurecida. Isso é uma bobagem, pois as baías ficam voltadas para leste e oeste, e com a forma como os carros entravam, os trabalhadores na parte de cima ficavam expostos ao sol durante o dia, e quem estava na fossa era exposto à luz no final da tarde. Estou balançando a cabeça enquanto entro e, como um T-Rex em um filme de dinossauro, isso atrai a atenção de Karen, que decide gritar para mim: "Você tem algo a dizer, seu grande idiota?" E eu apenas continuei andando. Eu disse a Sue que ela precisava ter uma longa conversa com Peter antes que a boca de Karen escrevesse cheques que ele teria que cobrir. E ela disse: "Eu só cuido dos livros, não me envolva nisso." Esse comportamento continuou por mais um ano e finalmente eu estava no meu limite. No dia em que comecei minha maliciosa conformidade, eu estava de muito mau humor. Acordei com a notícia de que um bom amigo meu, que foi responsável por eu sobreviver a uma explosão no Iraque, havia falecido devido a um acidente com um motorista bêbado. Não querendo lidar com ninguém, avisei a loja que eu estaria trabalhando na fossa o dia todo e que apenas me deixassem em paz. Esses caras trabalharam comigo por alguns anos e sabiam que algo estava errado. Nunca pensei que este seria um dia em que teria que lidar com Karen, já que eu estava trabalhando na loja mais longe da loja principal e na direção oposta aos cassinos. Mas eu não tive essa sorte. Ou talvez eu tenha tido, pois Peter e Karen apareceram e ela invadiu a fossa gritando: "Peter, venha ver essa bagunça." Eu não fazia ideia do que ela estava falando, porque sempre mantive a fossa impecável e limpava enquanto trabalhava, enquanto muitos outros apenas limpavam no final do dia. A reclamação dela era sobre 50 dos filtros de óleo mais comuns que usamos em um dia empilhados nos meus barris de resíduos para fácil acesso, e assim eu não precisasse esperar pelos caras de cima para me entregar os filtros. Eu fazia isso o tempo todo, e Peter sabia disso e nunca se importou.
Ele desce, olha ao redor e me diz como se estivesse falando com um adolescente. Limpe essa pocilga. Eu balancei a cabeça e disse, hoje não é o seu dia, Peter. Siga em frente e leve ela com você. Isso aparentemente enfureceu Karen, que, é claro, achou que era o maior desrespeito para com ela e Peter. Ele me disse que se eu não gostasse, poderia ir embora. Então eu fui. Agora não se preocupe, essa história ainda não acabou. Isso foi apenas o primeiro flap das asas das borboletas que iniciou uma enorme tempestade. No dia seguinte, Peter me liga e pergunta se eu poderia passar pela loja principal no caminho para casa. Pensei que ele ia me pedir desculpas pelo dia anterior. Achei que um dos outros caras poderia ter contado a ele porque eu estava tão em pé de guerra. Mas não era nada disso. Peter estava me chamando para me informar que pelos próximos 6 meses eu estaria em um período de experiência por minha conduta, e que durante esses 6 meses eu receberia apenas os $50 por dia, e não receberia os normais $20 por dia que recebia por ir às outras lojas. Perguntei se ele estava falando sério e se ele havia realmente considerado o que estava fazendo. Foi então que Peter deixou suas verdadeiras intenções aparecerem. Ele me disse que eu estava com sorte por não ter sido demitido pela minha constante falta de respeito para com ele e a coproprietária Karen, e que se ele não tivesse pena de mim por ser um veterano inválido e desempregado. Nunca discuti minha situação financeira com qualquer um com quem trabalhei. Pelo que eu percebi, Peter achava que eu estava quebrado e desesperado apenas pela minha aparência. Ele me teria demitido há muito tempo. Algo dentro de mim quebrou, e eu apenas comecei a rir. Ele me perguntou o que eu achava tão engraçado. Eu me coloquei em pé, avancei até ele como um sargento prestes a dar um sermão em alguém e disse, você deveria reconsiderar suas escolhas de vida e com quem você decide fazer negócios. Peter então disse, você vai me processar ou algo assim? Vá em frente, se você acha que pode arcar com isso. O que você recebe do VA, tipo, os $1.000 por mês? Eu sei o quanto você precisa deste trabalho. Isso não era meu plano, mas ativou minha maliciosa conformidade, já que eu sempre serei um soldado preparado para a guerra. Naquele dia, liguei para um advogado trabalhista, paguei $3.000 de honorários e iniciei meu processo por ambiente de trabalho inseguro, horas extras não pagas e violações do salário mínimo. Tudo isso enquanto continuei trabalhando para ele. Foi glorioso, mas ainda não suficiente. Levou cerca de 6 meses do meu período de experiência para que o advogado organizasse a papelada e a registrasse, fazendo isso de forma lenta a meu pedido. E esse advogado era um ex-fuzileiro naval, então eu acho que ele tinha ideia do que eu tinha em mente. Depois que tudo estava pronto, meu advogado protocolou os documentos e Peter e Karen foram notificados na loja principal enquanto eu estava trabalhando. Eles leram a papelada e o agente que entregou os documentos ficou por ali como testemunha do que eu sabia que estava por vir. Quando eles leram que eu os estava processando, Karen e Peter enlouqueceram. Peter gritou, eu deveria te dar uma surra, seu ingrato filho da puta. E Karen gritou, você está demitido, seu covarde. Aposto que você nem esteve realmente no exército. O agente registrou tudo e entregou ao meu advogado, que adicionou à ação judicial a demissão ilegal, pois é ilegal demitir um funcionário por estar processando a empresa. No dia seguinte, abri minha loja de lubrificação e lavagem de carros e comecei a recrutar meus ex-colegas de trabalho com salários mais altos e comissões. Eles também queriam participar da ação judicial e meu advogado ficou mais do que feliz em adicioná-los. Então, 2 anos depois, após intimações para conseguir filmagens de segurança das lojas, contabilidade dos últimos 5 anos e depoimentos juramentados, fomos a uma mediação para acordar. Eles ofereceram míseros $50.000 para dividir entre nós 15 na ação judicial, quando isso nem cobria as horas extras não pagas. Recusamos, então nosso Apache entrou em cena para salvar o dia, enviado pelo IRS, entregando ao meu advogado por causa do pedido dos documentos fiscais da empresa. Peter mantinha cada lubrificadora como uma LLC individual, cada uma com seu próprio ID fiscal e registros de emprego. Peter e Karen acharam que seria uma jogada inteligente solicitar um crédito fiscal por empregar um veterano em cada uma das 6 lojas. Em seu pedido, alegaram que empregaram um veterano, eu, como funcionário em tempo integral, trabalhando pelo menos 36 horas por semana, a uma taxa de $12 a hora.
O governo oferece um desconto fiscal para empresas que empregam veteranos. Na próxima mediação, meu advogado apresentou os relatórios ao advogado deles e ao mediador, e após uma rápida discussão de 20 minutos, Peter e Karen voltaram e concordaram em se estabelecer ao nosso pedido de $400.000 em horas extras não pagas a serem divididas entre nós 15, todos os honorários legais e um acordo pessoal pela demissão ilegal de $20.000 por cada loja onde eu fui listado como funcionário. Além dos salários não pagos, durante os 6 meses eu recebi apenas os $5 por hora. A única exigência deles foi que todos nós concordássemos com um termo de sigilo, para que nada saísse da mesa do mediador. É claro que assinamos e recebemos nossos cheques, mas de alguma forma a papelada fiscal deles chegou até a pessoa certa no IRS e decidiram auditar Peter e Karen, e uma investigação foi aberta contra eles por fraude fiscal. Eu vendi a loja que abri para os caras que vieram e se juntaram à ação judicial. Cada um me pagou $8.000 e eu me desvinculei disso. Coloquei minha casa à venda e me mudei. Eu voltei cerca de 8 meses depois, porque o cara que deveria cuidar do gramado aparentemente foi preso e o jardim ficou alguns meses sem ser cortado antes que a cidade me avisasse que iria me multar em $100 por dia até que fosse colocado em conformidade. Então fui lá cortar a grama. E enquanto estava lá, decidi consultar meu corretor de imóveis para ver se havia algo que pudéssemos fazer sobre a manutenção do jardim. E quem eu vejo? Sue, sentada bonitinha na recepção. Sue não conseguia falar rápido o suficiente para me contar tudo o que tinha acontecido, e foi perfeito. O que eu pensava ser um Apache acabou sendo uma bomba atômica. Peter entrou com pedido de falência para tentar não ir à falência depois de fazer um acordo por pena por fraude fiscal e pagar uma fortuna em impostos não pagos. Karen saiu com um cara que conheceu em um cassino. Eu fiz a Sue 2 perguntas. Se ela sabia quem denunciou a papelada fraudulenta ao IRS e o que aconteceu com a coleção de carros de Peter. Ela me disse, não tenho ideia, mas você deveria checar o estacionamento atrás do escritório do agente imobiliário antes de sair. Na minha saída, dei uma espiada atrás do escritório do agente imobiliário e vi um SV1 verde segurança estacionado ali. Aparentemente, Peter começou a vender seus carros cedo e barato na esperança de que conseguiria comprá-los de volta após a falência. Até hoje, não tenho ideia de quem, se é que alguém, realmente entregou a papelada ao IRS. Minha teoria pessoal é que quem tiver a tarefa de compilar tudo com as alegações deles notou algo estranho e fez a denúncia. Como aconteceu, não poderia ter acontecido com ninguém mais merecedor. Esta foi nossa história do dia. Se você gostou deste conteúdo, inscreva-se no nosso canal e curta este vídeo.